O que realmente destrói alguém que não te valorizou não é vingança, não é indireta, não é sumir por birra. É quando você se levanta tão forte, tão focado e tão acima do que eles imaginavam, que a única coisa que eles conseguem fazer é se arrepender. Arrepender por ter te perdido, por ter te subestimado, por ter achado que você nunca teria coragem de mudar. Fica, porque nos próximos segundos você vai entender exatamente como transformar a dor que te deram no pior pesadelo deles. Vamos aos ensinamentos. Lição 9. O silêncio estratégico. Você já percebeu que às vezes o maior barulho que você pode fazer é justamente não fazer nenhum? O silêncio, quando vem de alguém que sempre foi presente, tem um impacto tão profundo que toca o outro, exatamente onde ele acreditava que jamais seria atingido, na segurança emocional. O silêncio estratégico não é uma fuga, não é uma tentativa de chamar atenção, e muito menos um jogo infantil. É uma atitude estoica, madura, que nasce de uma decisão íntima, a decisão de não desperdiçar mais energia, tentando ser visto por quem escolheu não enxergar. E é aqui que começa o arrependimento do outro. Porque antes, enquanto você falava, explicava, insistia, demonstrava, tudo parecia natural, garantido, óbvio, mas quando você simplesmente para, quando você decide respirar fundo e retirar sua presença como quem retira uma peça essencial de um mecanismo, o mundo do outro começa a desestabilizar. Ele tenta agir como se nada tivesse mudado, mas algo mudou. A ausência faz mais barulho que a presença. O silêncio cria um vazio que ecoa, e esse eco, aos poucos, começa a mostrar para a pessoa tudo aquilo que ela perdeu. É quando ela percebe que você fazia falta mesmo quando estava ali todos os dias. O silêncio não acusa, não confronta, não humilha, mas revela. Revela o valor que você sempre teve e que o outro só enxerga quando já não pode mais ter. E talvez agora você esteja se perguntando: quantas vezes você usou palavras demais quando o poder estava justamente em ficar quieto? Quantas vezes você tentou se explicar para quem não tinha interesse em compreender? Essa é a virada de chave. Esse é o momento em que você deixa de lutar pela atenção do outro e começa a lutar pela própria paz. Lição 8. Autoevolução silenciosa. Existe algo profundamente arrependedor para quem não te deu valor. Ver você evoluir sem precisar anunciar nada. A autoevolução silenciosa é quase como assistir uma semente crescer no escuro. Ninguém percebe o processo, mas quando brota, brota forte. E é exatamente isso que acontece quando você decide investir em você, não para provar nada a ninguém, mas para se tornar a pessoa que sempre soube que poderia ser. Enquanto o outro gastava tempo brincando com a sua presença, você começava a reconstruir sua identidade por dentro, fortalecendo sua mente, disciplinando seus hábitos, alinhando suas emoções, definindo seus valores. E essa evolução não é barulhenta. Ela não aparece em postagens forçadas, indiretas ou demonstrações superficiais. Ela aparece no seu olhar mais firme, no seu silêncio mais confiante, no seu corpo mais alinhado, no seu foco mais intenso. E então, um dia, quem não te valorizou, percebe que perdeu acesso a uma versão de você que ela nunca imaginou que existiria. A evolução dói em quem não acompanhou o processo. Porque a pessoa percebe que enquanto ela te diminuía, você crescia. Enquanto ela te subestimava, você se fortalecia. E enquanto ela te tratava como opção, você se transformava em uma versão de si mesmo que muitos gostariam de ter por perto, mas que agora ela não pode mais alcançar com a mesma facilidade. A autoevolução silenciosa é devastadora para quem acreditou que você seria sempre o mesmo. E é aqui que surge a pergunta que precisa ser feita: quantas vezes você deixou de crescer esperando que alguém te valorizasse? Quantas vezes você adiou sua própria evolução para não parecer distante? Este é o tópico que separa quem vive para ser escolhido de quem vive para ser extraordinário. Lição 7. A indiferença nobre. Existe uma diferença gigantesca entre ignorar alguém por orgulho e ser indiferente por maturidade. A indiferença nobre não nasce de raiva, vingança ou necessidade de provar algo. Ela nasce de um entendimento profundo. Certas pessoas simplesmente não merecem o espaço emocional que um dia você ofereceu. E quando essa indiferença chega, ela chega de forma tão tranquila, tão serena, tão limpa,
que é impossível para o outro não sentir. A pessoa que não te deu valor antes, aquela que acreditava que você estaria sempre disponível, começa a notar que algo mudou. Você não reage mais como antes. Não responde no mesmo ritmo. Não se abala pelas mesmas provocações. Não se incomoda com ausências. Não sente necessidade de explicar nada. Sua energia muda. Sua presença muda. Sua vibração muda. E o outro começa a perceber que perdeu algo que era único. A sua atenção emocional. A indiferença nobre destrói a ilusão de controle que o outro acreditava ter sobre você. Ela mostra de forma silenciosa que você não é mais afetado por promessas vazias, migalhas de atenção ou comportamentos inconsistentes. É como se você tivesse se libertado de um peso que carregava sem perceber. E é exatamente isso que provoca arrependimento, porque poucas coisas são mais dolorosas do que perceber que você já não desperta mais nada em alguém que um dia se importou demais. É o vazio emocional que machuca. E talvez agora você esteja se perguntando: quando foi a última vez que você ofereceu emoções demais para quem te entregava quase nada? Quando foi a última vez que você confundiu atenção com amor e presença com interesse? Este tópico é um dos mais fortes, porque ele mostra que o verdadeiro poder não está em demonstrar frieza, mas em não precisar mais se aquecer com quem não sabe aquecer você. Lição 6: a disciplina do desapego. O desapego não é sobre deixar de amar, nem sobre se tornar frio ou inalcançável. O desapego verdadeiro é sobre recuperar o controle daquilo que sempre deveria ter sido seu, sua paz, sua clareza, sua autonomia emocional. Quando você pratica a disciplina do desapego, algo extraordinário acontece. Você deixa de esperar mensagens que nunca chegam, deixa de buscar sinais que nunca existiram, deixa de criar histórias na cabeça para justificar atitudes que já mostravam tudo. De repente, o que antes te desestabilizava não move mais um músculo do seu rosto. A pessoa que não te valorizou começa a perceber que perdeu um poder que nem sabia que tinha o poder de influenciar suas emoções. E é justamente nesse momento que o arrependimento floresce. Porque antes, quando você reagia, ela se sentia importante. Quando você cobrava, ela se sentia desejada. Quando você sofria, ela se sentia no controle. Mas agora nada disso existe mais. O desapego é uma força silenciosa, quase invisível, mas que destrói qualquer tentativa de manipulação emocional. Quem não te deu valor tenta repetir comportamentos antigos, mas percebe que você já não responde igual. Tenta provocar ciúmes, mas você não liga. Tenta sumir para ver se você corre atrás, mas você permanece firme, sereno, pleno. O desapego não é ausência, é liberdade. É o momento em que você diz a si mesmo: eu me escolho. E quando você se escolhe, quem não te escolheu sente a diferença. Sente a perda, sente o vazio, e o arrependimento chega, frio, tardio, inevitável. Talvez agora você esteja percebendo que o desapego é muito mais poderoso do que a insistência. Lição 5: a recolocação de limites. Há um momento na vida em que você finalmente entende que não é falta de amor dizer não. Pelo contrário, é justamente esse não que protege aquilo que existe de mais valioso em você. A recolocação de limites é uma das atitudes mais transformadoras e, ao mesmo tempo, mais desconfortáveis para quem nunca te valorizou. Porque enquanto você aceitava qualquer migalha, o outro acreditava que tinha acesso ilimitado ao seu tempo, às suas emoções, à sua energia. Mas quando você começa a erguer barreiras, quando passa a deixar claro o que tolera e o que não aceita mais, a dinâmica muda completamente. De repente, aquilo que era permitido deixa de ser. Aquilo que era ignorado passa a ter consequência. Aquilo que era desequilíbrio vira regra. E o outro, acostumado com sua permissividade, começa a entrar em choque. Ele percebe que perdeu o privilégio de atravessar portas que antes estavam sempre abertas. Ele percebe que você deixou de ser território livre e se tornou território protegido. Limites são a forma mais clara de mostrar ao mundo que você se respeita. Eles não afastam pessoas boas, eles só afastam as erradas. E é exatamente isso que provoca arrependimento. Quem não te deu valor percebe que, agora, qualquer tentativa de repetir comportamentos antigos esbarra em uma parede que antes não existia. A pessoa tenta usar o mesmo tom, as mesmas desculpas, o mesmo jeito de ir e voltar, mas nada funciona mais.
Porque você mudou. Você cresceu. Você aprendeu que amor próprio não é um discurso, é uma prática diária. E práticas diárias exigem firmeza, constância e principalmente coragem. No fundo, a recolocação de limites é um espelho que você coloca diante do outro. E nesse espelho, ela vê o que fez, o que perdeu e o que nunca mais terá acesso da mesma forma. Talvez agora você se dê conta de que muitas dores do passado nasceram da falta de limites. E muitas vitórias do futuro nascerão da presença deles. Lição 4. A presença escassa e valiosa. Existe uma lei silenciosa que governa todas as relações humanas. Aquilo que é abundante demais costuma ser subestimado, e aquilo que se torna raro passa a ser valorizado. Quando você decide tornar sua presença mais seletiva, não por orgulho, mas por consciência, algo começa a mudar na percepção de quem um dia te tratou como opção. Antes, sua disponibilidade constante dava ao outro a falsa impressão de que você estaria sempre ali, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas quando você passa a aparecer menos, a responder com mais calma, a estar presente apenas quando faz sentido, o impacto é imediato. Sua energia deixa de ser previsível e passa a ser preciosa. A pessoa que não te valorizou começa a perceber que não tem mais aquele acesso fácil ao seu mundo. E isso cria um desconforto profundo. De repente, ela nota que há pessoas querendo estar perto de você, que sua atenção não está mais focada apenas nela, que você tem vida, tem brilho, tem movimento próprio. A presença escassa aumenta seu valor, não porque você se esconde, mas porque você finalmente entendeu que nem todos merecem estar perto de você o tempo todo. É aqui que o arrependimento nasce de forma mais intensa. Quando o outro percebe que aquilo que antes estava sempre à mão agora exige esforço, respeito, reciprocidade. E talvez pela primeira vez, ele enxergue que sua presença não era apenas companhia, era conforto emocional, era estabilidade, era cuidado, era luz. Quando você se torna mais seletivo, o outro percebe que perdeu privilégios. E nada dói mais do que perder aquilo que se acreditava garantido. Essa atitude muda a dinâmica da relação e mostra que você não vive mais para preencher vazios alheios, mas para nutrir sua própria essência. Lição 3. A serenidade inabalável. Poucas coisas deixam uma pessoa mais desarmada e mais arrependida do que perceber que já não consegue te tirar do equilíbrio. Antes, talvez bastasse uma palavra atravessada, uma ausência repentina, uma provocação sutil para te deixar inquieto, ansioso, machucado. Mas quando você desenvolve serenidade inabalável, a história muda completamente. A pessoa tenta reacender gatilhos antigos e nada acontece. Tenta puxar conversas carregadas de ambiguidade e você responde com clareza. Tenta te provocar com atitudes infantis e você permanece centrado, sólido, tranquilo. Essa serenidade não é indiferença emocional, é maestria emocional. É você finalmente entendendo que não pode controlar o que o outro faz, mas pode controlar como reage. A serenidade inabalável confunde quem não te valorizou, porque a pessoa começa a perceber que perdeu a capacidade de influenciar seu estado interno. Não é que você não sinta, você apenas não se desequilibra mais. Isso destrói a dinâmica antiga, porque antes você se movimentava pelas emoções do outro. Agora você se movimenta pelas suas próprias escolhas, e isso muda tudo. A serenidade cria um espelho incômodo. O outro passa a perceber que o caos que te afetava não te pertencia, vinha dele. E agora, como esse caos já não te alcança, ele finalmente enxerga a própria desordem. A serenidade é um poder silencioso, quase invisível, mas devastador para quem um dia te subestimou. Ela mostra que você cresceu, que amadureceu, que encontrou estabilidade dentro de si. E é nesse momento que o arrependimento floresce, porque a pessoa percebe que perdeu alguém que aprendeu a se bastar. Serenidade é força, é maturidade, é autodomínio. E uma vez que você alcança isso, ninguém mais tem o poder de te diminuir. Lição 2. A reestruturação da vida própria. Existe um impacto devastador e silencioso quando você para de girar em torno de alguém e coloca a sua própria vida no centro de tudo. A reestruturação da sua vida é uma atitude tão poderosa que quem não te deu valor sente o choque à distância,
como se percebesse que perdeu não só você, mas todo o universo que você carregava consigo. Antes, talvez suas escolhas, seus horários, seus planos e até suas emoções orbitassem em torno da pessoa. Pequenos ajustes que você fazia sem perceber, pequenas concessões que entregava sem receber nada em troca. Mas chega um momento em que você desperta, entende que se deixou em segundo plano, por tempo demais, e começa a reorganizar tudo. Seus objetivos, seus hábitos, suas prioridades, seus ciclos, sua rotina. Você passa a colocar energia onde realmente importa. Redireciona sua força, sua atenção e sua presença para coisas que te constroem, e não mais para quem sempre te consumiu. Essa reorganização é sentida profundamente por quem não te valorizou. De repente, a pessoa percebe que você não está mais disponível, não está mais esperando, não está mais preso em expectativas vazias. Você começa a florescer em outras direções. Começa a se rodear de pessoas melhores, se envolver em atividades mais saudáveis, buscar novos horizontes. E isso cria um contraste doloroso. Antes o outro tinha você como uma certeza. Agora você se tornou imprevisível, livre, movido por seus próprios desejos e não pelos caprichos alheios. A reestruturação da vida mostra que você não apenas se afastou emocionalmente, você se elevou. E quando alguém que te subestimou te vê se elevando, cresce dentro dela uma sensação amarga. Eu poderia ter feito parte disso, mas perdi. O arrependimento nasce exatamente dessa percepção. A de que eles não apenas perderam você, perderam também a chance de caminhar ao lado da sua nova versão, mais forte, mais madura, mais plena. Lição 1: a distância emocional que cura. A distância emocional não é fuga, nem silêncio frio, nem desprezo. É uma decisão íntima de recuperar aquilo que foi diluído, a sua própria essência. Quando você cria essa distância, não está se afastando da pessoa, está se aproximando de si mesmo. É como se você finalmente retirasse os fios invisíveis que ligavam suas emoções às atitudes do outro. Antes, qualquer palavra te abalava, qualquer ausência te feria, qualquer migalha de atenção te confundia. Mas agora, com distância emocional, você volta a respirar sem peso, volta a pensar sem ruído, volta a sentir sem dependência. E isso é profundamente desconcertante para quem não te valorizou. A pessoa tenta repetir padrões antigos, mas você não reage. Tenta provocar ciúme, e você não sente. Tenta te chamar de volta, e você já não volta com a mesma facilidade. A distância emocional cria um espelho implacável. O outro finalmente vê que deixou de ser prioridade. E essa constatação dói mais do que qualquer palavra, porque antes a pessoa podia controlar seu humor, sua ansiedade e sua esperança. Agora nada disso funciona mais. Você está longe por dentro. E essa distância é tão poderosa que faz o outro perceber, tarde demais, que sua presença sempre significou mais do que ele admitia. A cura emocional começa quando você se liberta da necessidade de ser reconhecido por quem não sabe reconhecer nada. E nessa libertação, algo grandioso acontece. Você volta para si. Reconstrói seu valor, sua calma, sua força. E quando quem não te deu valor percebe que perdeu não apenas seu amor, mas seu acesso emocional, o arrependimento se torna inevitável. Não porque você puniu, mas porque você cresceu. A distância emocional é a ponte que te separa do passado e te aproxima do futuro. Uma ponte que, uma vez atravessada, dificilmente permite retorno. Se esse conteúdo te transformou de alguma forma, não guarda só para você. Inscreva-se agora no canal para continuar evoluindo junto comigo. Aqui cada vídeo é um passo a mais na sua força emocional e no seu valor pessoal. Clica em inscrever-se e vem fazer parte dessa jornada de crescimento.